Porta de Hangar, que vai ao ar pela skyscience.com.br. Hoje um convidado que ainda não chegou, um convidado especial. Aliás, cadê o convidado, Led? Que é isso, Led? Que invasão aqui no estúdio? Mano. Quem é você? Mano. Eu sou o Mano. O Mano? Tu não assiste os vídeos do Lito, não, mano? Assisto você, ele não tava te conhecendo, cara. Então, eu vi o Lito, eu trabalho pra ele, né? Mas ele tá pagando mal, aí eu peguei uma licença, né? Entendeu? Mas eu vi um recado que era pra vir gravar um negócio aqui. Mas a gente também não vai pagar, viu? Não? Não. Então vai embora, mano. É melhor você ir embora, vamos chamar o Lito, vai, some daqui logo, vai, falou. tchau, some daí. Bem, amigos, agora que o Mano já foi embora do nosso estúdio, vamos falar um pouquinho da ONOLED. A ONOLED ilumina nosso estúdio sempre os programas. Mas quem tá chegando aí? É o Lito. Ô, Lito, por favor, seja bem-vindo, meu amigo. Eu vi o Mano saindo irritado aí, Tava rapaz. bravo? Tava bravo. O que aconteceu, será? Não sei, você falou alguma coisa pra ele? Eu falei que eu não ia pagar, cara. Então é isso, que ele é mercenário. Não é? Mas eu não conhecia o Mano aqui, porque no ar as pessoas ficam diferentes, né? Ficam. E ele tá meio diferente, não sei. Ele é bem grosso, assim, meio sem a boca educação, dele é meio né? torta? É. Que coisa. Não sei como que ele consegue falar com a boca daquele jeito. Que absurdo. Então, pessoal, eu tenho uma história para contar antes de começar a falar com o Lito. É o seguinte, eu morro de medo de elevador. Eu detesto elevador, ando, não tem saída, e um dia a esposa dele me convidou para um jantar delicioso na casa dela, a Mila, e eles moram no 29º andar. E eu estava subindo com a minha esposa e com a Juliana, a nossa pilota acrobática lá de Itápolis, a Juliana Frateschi. E o elevador parou no 19º. Deu uma tremedeira em mim, mas a sorte que o elevador parou no 19º certinho. Aí eu passei pela casa da vizinha do Lito e subi para jantar, uma janta maravilhosa de chefe, porque afinal das contas a Mila é chefe de cozinha e fez eu engordar um pouquinho mais. E foi muito boa aquela noite, né? Cozinha muito bem, né? Demos risada. Fernando também estava lá. Foi uma noite aeronáutica, né? Aeronáutica, Foi muito isso bom, aí. né? Eu não lembro mais quem estava lá, mas enfim, tá uma turma boa da aviação. Acho que a Ju Helps estava também. Isso, Ju Helps também, muito legal. Então, 32 anos trabalhando com aviação. Putz, é uma vida, hein, cara? É uma vida. Você não tá velho, você tá experiente. Começando lá no Electra. Na verdade, eu comecei antes até. Que se contar o tempo de escola e de estágio, daria 35 anos. Comecei com H-13, sabe aquele Bell Bolha, o helicóptero Bell Bolha? Então, comecei naquilo. Mas na Força Aérea? Na Força Aérea, lá na base aérea de Santos. Poxa, então que legal. Mas você, como é que você chegou lá na aviação? Como é que você chegou nessa e mexer com H-13 e tudo? É curioso, né? Como eu morava em Santos, a minha paixão era navios e barcos. Tudo a ver com avião. Tudo a ver com avião. Nossa, tudo. De frente para o Porto de Santos, eu via lá os navios chegando, saindo, principalmente passageiro. A minha família morava, era um prédio de um andar, eu morava no primeiro andar, porque era os que tinha, então era o sótão, né? E de lá eu conseguia ver os navios de passageiro atracando. E foi paixão à primeira vista, ver aqueles monstros lá, eu ficava desenhando o navio. E era criança ainda, tinha, sei lá, 12, 13 anos. E aí quando eu fui terminar, passei para o colegial técnico, eu tinha que optar o que fazer. E não tinha nenhuma matéria relacionada a navios. E para fazer alguma coisa de navio, eu teria que ir para o Rio de Janeiro, onde estavam as escolas navais. E eu, pobre, pé rapado, não tinha como ir para o Rio de Janeiro para estudar. Aí eu falei, bom, o que tem de opção nessa escola? Magistério, não era a sua praia de jeito nenhum. Contabilidade e química, que eu odeio química, como a música do Legião Urbana fala, né? Aí tinha um outro curso que era manutenção de aeronaves. Falei, bom, vou dar uma chance para isso aí, ver qual é que é, né? E aí apliquei para fazer um vestibulinho de manutenção de aeronaves. E aí passei, obviamente, porque eu sou um cara um pouquinho, né, esperto nessas coisas. E aí foi primeiro dia de aula, um sargento, um grandão, fortão de bigode, começou a falar, a aviação é uma coisa muito séria, porque lá em cima não tem acostamento. Então a gente tem que fazer as coisas sempre certas, porque se quebrar lá em cima, não dá para encostar igual um carro. Aí eu, nossa, que legal esse negócio. Aí comecei a me interessar.
Inclusive, deixa eu já fazer um jabazinho aqui, essa é Claro. o meu livro, que vai ser lançado em dezembro. Vai ser uma honra lançar atrás ele aqui pra gente Isso, mostrar. você será devidamente convidado para a Vai noite de ser muito- autógrafos. Vai ser muito bom. E aí eu conto um pedacinho dessa história, né, do sargento dando aula lá. Porque a escola, apesar dela ser uma escola municipal, tinha um convênio com a Força Aérea. A Força Aérea cedia o hangar para poder fazer estágio para o pessoal que estudasse manutenção de aeronaves. Então eu gostei muito lá aprender sobre biela, pistão, que o avião faz, e ele falava errado, acrobacia, ele falava acobracia. Né? O sargento lá, isso era muito engraçado, eu lembro até hoje. Os avião faz acobracia, nem consigo falar lá errado. E aí eu me apaixonei pela aviação, e o primeiro dia de estágio, né, você tinha que comprar um macacão azul, e você ia andando, você entrava pela base aérea de Santos, ia andando até o hangar, que fica do lado da pista, e a gente estava na época do militarismo ainda, né, era o regime militar que estava nessa época, e a gente tinha medo e respeito ao mesmo tempo, né, e podia ser sacaneado e não podia fazer nada. E aí você civil no meio militar era meio estranho naquela época, hoje em dia não, hoje está tudo bem, né, mudaram muito as coisas, né. E aí você, com aquele macacão, entrava, e aí o professor... era uma turma de 6 que fazia estágio por vez. A professora levava até uma salinha de hangar, que é onde tinha os rolamentos da roda dos regentes. Regente é aquele aviãozinho, tipo o Cessna 152, Sim. que a Neiva fazia, você conhece. Formou muita gente. Formou muita Na aviação gente. civil também. E aí estavam os rolamentos de roda lá, e a primeira coisa que a gente tinha que aprender era lubrificar rolamento de roda. Olha, que de dificuldade. regente. Sujar o dedo. Mas tem uma técnica, né? Então, mas isso que eu acho que a grande sacanagem está aí. Vamos fazer esses caras sujarem a mão agora, para eles aprenderem muitas coisas. Inclusive, como é que se lubrifica o rolamento. Porque, a princípio, é só botar o rolamento dentro da graxa e acabou. Pronto. Mas não é. Sabe, tinha toda a técnica de botar a graxa na mão, segurar o rolamento com a outra e ficar fazendo a graxa entrar por dentro dos roletes do rolamento. Olha só, tem técnica para engraxar rolamento. Só não pode esquecer de coçar o nariz, né? E aí, eu também fico imaginando, né? Hoje em dia é tudo tão seguro, tão cheio de regras, assim, que você não pega mais engraxa com a mão. Toda empresa aérea hoje em dia tem luva, tudo mecânico Nutella hoje em dia. Né? Na minha época era assim, enfiando a graxa para dentro do seu Hoje é bem eletrônica a coisa também, né? Também. Tem vários setores da mecânica, né? Tem, não é só mexer com a graxa, né? Muita coisa que era antigamente, que a gente usava alguma coisa mecânica para fazer, realmente a eletrônica substituiu. O trem de pouso ainda não, né? Isso continua tendo graxa, pneu e tem que ter um mecânico para trocar. Por isso que eu falo que às vezes, né, as pessoas sempre estão falando assim, poxa, será que a aviação vai voar sem pilotos? É possível. Depende da aceitação do público, mas a tecnologia permite que o avião voe sem piloto, claro. mas não sem mecânico. Mas vai ter um cachorro lá do lado também. Para não deixar ninguém entrar na cabine. Não é? Mas vai ter mecânico para consertar o trem de pouso, para consertar a superfície de voo. Sempre vai precisar de manutenção. Sempre. E como é que você foi parar na comercial? Seguindo a história do curso lá na base aérea, né, eram 3 anos de curso com 1.620 horas de estágio. E aí comecei na H13, depois H1H, que era o sapão. E basicamente é isso, porque não tinha outros aviões lá. De vez em quando pousava um Avro na base aérea, a gente, nossa, que avião gigante, olha isso, um Avro. Era o maior avião que eu tinha visto de perto até então. E é uma bela máquina, né? E é uma bela máquina, fora o barulho, né? Aquele barulhinho da hélice, o pitch agudo. Acaba com os cachorros do campo. Mata cachorro, né? Mata cachorro. Aí os sargentos, os militares, sempre tiveram esse negócio de 0-1 de turma, né? Então, eles faziam ranking baseado nas notas. E aí o sargento principal, que agora falecido, o sargento Gonçalves, ele cuidava muito dos alunos, assim, ele queria ver todo mundo progredindo e entrando na carreira da aviação. Que legal. Era o sonho dele, assim, e ele foi muito bem sucedido. Ele era um mestre mesmo. Era um mestre. Ele formou mais de 1.000 mecânicos de aviação. Que a gente tem hoje trabalhando no Brasil, passaram pelas mãos do Gonçalves. Que gostoso. E ele fazia aquela relação e ele entrava em contato com as empresas aéreas. E sabe essas coisas que às vezes casam assim? Quer dizer, casar mais ou menos, mas eu me formei, por ser esse espertinho aí, eu me formei com 17 anos. Assim, dezembro, eu faço aniversário em janeiro. Então em dezembro eu tinha 17 anos. Significava que o próximo ano era 18 anos, era ano de serviço militar. E ninguém dá emprego
para um jovem de 18 anos, porque você pode servir, é militar. E aí foi um ano perdido para mim, o 18º ano. Eu saí por excesso de contingente da Força Aérea, mas eu não consegui emprego. E aí quando eu completei 19, a Varig estava expandindo a manutenção dela. Ela ia formar a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves, que até então só existiam mecânicos de manutenção. E a Varig estava com um pensamento mais avançado. Ela pensava assim, bom, eu tenho mecânicos especialistas, tenho um hidraulista, eu tenho o cara que só mexe em motores, o cara que só mexe em sistema de ar-condicionado e pressurização. E se eu tivesse um técnico que conhecesse um pouquinho de cada área e pudesse trabalhar em tudo, inclusive na aviônica, que era o setor mais ultra especializado? Eles tiveram essa ideia, que já era uma tendência mundial, mas não tinha no Brasil, e resolveram formar uma turma. E como o Sargento Gonçalves tinha a lista dos melhores alunos, ele indicou para a Varig, e aí eu estava no meio. Que honra, hein? E aí eu entrei, foi assim que eu cheguei na comercial. Mas na aviônica já não? Eu fiquei... O primeiro setor que eu peguei foi hidráulica. Como a Varig queria que todo mundo conhecesse tudo, então você passava 3 meses em cada setor. Aí depois da hidráulica eu fui para a aviônica. Saí do óleo e fui direto para a eletrônica. Aí depois eu fiz sistema diversos, que é a parte de pressurização, ar-condicionado, e depois motores. Então eu tive uma experiência em cada área. E eu trabalhei como mecânico, como técnico na Varig por 2 anos, apenas. E aí? Porque em 2 anos, quando eu estava completando 2 anos, teve o primeiro concurso para inspetor de manutenção, que era o top da carreira da manutenção. Sim. E aí eu apliquei, e com apenas 2 anos de experiência eu virei inspetor de manutenção na Varig. Que legal. Mas eu acho que, pera um pouquinho, você está falando 32 anos, você deve ter mexido na Eletra, não mexeu não? Comecei no Eletrão, Eletrossauro. Maquinaça, o queridinho de todos os passageiros do Brasil varonil, fazia ponte aérea. Eu lembro até hoje, assim, cara, o primeiro dia que eu entrei na Varig se chamava Introdução à Empresa. Então o engenheiro pegava essa turma e ia mostrando onde que eram os hangares e tudo mais. E eu lembro de uma saída do escritório da engenharia, onde eu tinha ido ver os manuais de manutenção, coisa que a gente não conhecia muito quando fez o estágio, né? E eu saí por uma porta e o hangar em Congonhas tem um mezanino. Você deu de cara com Eu saí e aí tinha aquele Eletra gigantesco, porque o maior avião que eu tinha visto era o Avro. Aí eu vi o Electra daquele tamanho. Congonhas. E eu vi um mecânico lá em cima da asa, coisa linda, abrindo um painel de acesso ao tanque. E eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, ficar em cima da asa de um avião abrindo tampa de acesso. Mas muito legal. Muito legal. E aí na Varig você mexeu no 747, 727, linha Boeing, 737? Sim, depois. Eu trabalhei de 86 a 93 na Varig, 94 na Varig. Em Congonhas fui até 91. Mas tem mais história do Electra, né? Porque inclusive como eu te falei do meu livro, teve uma época da Varig que os Electras pararam em 91, aí em 93 eles foram vendidos. E eu fui junto com o avião para a África, onde eles foram operar. Eu fiz um acordo verbal com o dono dos aviões, pedi uma licença da Varig e fui para lá ensinar os mecânicos a mexerem no avião. Isso é o que eu achava. Para saber vai ter que ler o livro o resto da história. Porque virou livro, é tão interessante o negócio que acabou virando livro. Mas os aviões dos Eletras lá não duraram muito tempo, né? Acabaram todos. Não duraram, acabaram todos. Nossa Senhora. O título do livro é Onde Morrem os Aviões. Ah, que legal. Que legal, né? Já dá para ter uma ideia. Olha aí, pessoal, logo vou lançar aqui, vou trazer de novo o livro para falar do livro Onde Morrem os Aviões. Qual editora? Estou fazendo Independente. Editora Lito. Editora Aviões e Músicas. Aviões e Músicas Books. Que legal, então, mas vai ser ótimo. O mecânico que mexe, que está na Varig, por exemplo, mexe em todos os aviões da companhia ou é especializado num avião, por exemplo, no 727, ou mexe em tudo? Então, os inspetores e os mecânicos, a gente fazia o que chamava de surubão. Tinha o surubão que era o seguinte: você começava a mexer nos aviões pequenos, 707, 727, 737. E o surubão era um curso que dava os 3 aviões ao mesmo tempo, explicando as diferenças entre um e outro. Então tinha esse surubão e você estava habilitado a mexer naquilo.
O 747, o DC-10 e o MD-11, esses já necessitavam outro curso. Então, não eram todas as pessoas que tinham curso desses aviões. Então, geralmente, você tem que fazer o curso do avião para poder mexer nele. Exceção dos inspetores. Os inspetores acabam sofrendo mais do que todo mundo, que aí você tem que fazer o curso, a frota inteira. E eu até lembro também, quando eu fui para Guarulhos, que é um outro mundo, né? Congonhas é aquilo, tinha só o Electra, você era muito bom no Electra. Depois veio o 737-300. E quem trabalhava nele só trabalhava com aquilo, era muito bom naquele avião. E aí, de repente, eu fui transferido para Guarulhos. Começou aí chegar do zero. lá, tem aquele monte de avião diferente. E já era inspetor. As minhas primeiras noites, eu nunca tinha visto um MD-11 na frente. Eu estou trabalhando à noite lá e chega o chefe da inspeção e fala: o avião está com pane lá no gate tal, vai lá. Aí eu falei para ele: eu não tenho curso. Ele falou: se vira. Ele falou outra coisa. Vai. Foda-se. Vai lá. Não é problema meu, né? Bom, se precisar de mim, me chama, mas não precise. Essa é a frase. Aí eu fui lá atender o MD-11. E aí, matou a pane? Não matei na hora. Fiquei perguntando para quem sabia melhor, mas depois se aprende. Qual foi alguma coisa assim, tipo cômica, ou cômico até estranha? Porque eu tenho um amigo meu que ele trabalhou na Varig, eu acho que foi que ele achou. E ele achou um defunto no trem de pouso. Não, foi o Mendes que achou. Tem até a história engraçada do Mendes, que era quem estava fazendo a inspeção de pós-voo. O avião veio do Rio. E ele está fazendo a inspeção e viu aquele defunto no trem de pouso, né? Quase morreu do coração, porque você não espera ver um corpo, né, pendurado no trem de pouso lá. E o Mendes, o cabelo dele ficou arrepiado assim. Não sei por que ficou, mas a história que conta hoje é que o cabelo ficou daquele jeito por causa do defunto. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de conversa com você, Litão. E vamos ganhar um pouco de dinheiro aí, ô Ledão. Põe a ONOLED no ar para nós, faz favor. Voltamos com o Lito, o apresentador do programa Aviões e Músicas. Vai lá, Litão. Cara, eu tenho uma curiosidade com relação a você. Eu sei que você conheceu a sua esposa porque ela tinha medo de voar, né? Como é que foi essa história? Depois de trabalhar tanto tempo na aviação, você começa a ver coisas na televisão que falam muito errado sobre a aviação. E eu sempre vi aquilo, mas não tinha como você falar para uma pessoa que está assistindo uma notícia que aquela notícia não está falando a verdade. Quem escreveu a notícia não sabe nada de aviação. É terrível, né? É terrível isso. Só que aí a tecnologia veio ajudar isso. Começou a época da internet e junto com a internet veio um negócio chamado blog, que você podia escrever e muitas pessoas poderiam ler o que você estava escrevendo. Eu falei, já sei como é que eu vou fazer para tirar essa falsa noção de segurança que a aviação tem. E aí saiu uma notícia na televisão ou no rádio, eu ia para o meu blog e escrevia a realidade sobre aquela notícia. E isso foi em 2008 que eu comecei a fazer o blog, tem mais de 10 anos. E o blog foi crescendo, e eu comecei a perceber que pessoas entravam no blog procurando coisas sobre medo de voar ou sobre aviação, acabavam caindo no blog e falavam assim, poxa, essa informação me deixa muito mais tranquila para voar. Eu falei, pô, que legal, então vou focar mais o assunto, mostrando realmente a segurança da aviação e ajudar essas pessoas que têm medo de voar.
E o negócio foi crescendo tanto que eu falei, pô, agora eu já posso oferecer um serviço que é coaching para quem tem medo de voar. Porque uma coisa é você ler uma informação só e outra coisa é você conversar com uma pessoa que sabe de aviação. E aí iniciei esse coaching e uma das minhas primeiras clientes foi a Mila. Ela tocou aquela musiquinha do Belchior, foi com medo de avião, olha aí. Que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Isso A aí. Mila. A gente marcou, ela fez o coaching, a gente se envolveu, né, não de uma maneira antiética, como seria entre um coach e um coachee, mas deu tudo certo e a gente realmente se apaixonou, casamos. O resultado daqui 2 meses está por aí, né? E agora já vai nascer o nosso primeiro filhinho. Aí. Que legal. E o mais importante é o seguinte, a Mila voa sem qualquer medo de voar hoje em dia. É mesmo? Ela entra no avião, vai para os Estados Unidos sozinha. Qualquer avião ou não? Qualquer avião, não. Aí, para ela ainda... Se eu pegar a Mila hoje e falar assim, Mila, vamos ao seguinte, não sei se o Laerte, meu sócio aqui na Sky Science, é piloto de DNA T6, acrobático. Você acha que ela vai se ele convidar ele? Não vai. Umas cambalhotas e coisa e tal? Não vai. Ela tem um limite, assim, eu preciso fazer o coaching em versão 2 para ela, que é assim, menos de 30 toneladas de peso máximo de decolagem, ela não entra. Não entra. O negócio dele é alto, porém veloz. Inclusive, quando eu fui voar no Tucano da Força Aérea, eu tive que mandar ela para os Estados Unidos, assim, despachá-la para fazer compras. E aí peguei aquela data para ir para a AFA, porque ela não deixaria eu voar. Voar no Tucano? No Tucano, de jeito nenhum. Caramba, mas o Tucano é um avião muito seguro. Todos os aviões são seguros. O avião não é feito para cair, o avião é feito para voar. Para voar. Mesmo fazendo acrobacias. Claro. Mas aí isso é um coaching nível 2 que ela não fez ainda. Podemos dizer que o Laerte voou na esquadrilha por 27, 28 anos. Sem o menor risco. Mesmo não a tem fumaça. risco. O pessoal não sabe, mas a fumaça voa quase que todo dia treinando. São mais de 100 shows por ano. É muita coisa, então é uma coisa muito segura. Então, as pessoas veem de fora assim, acham, pô, o cara é maluco de estar fazendo aquilo. Não, aquilo é treino, é disciplina, muita disciplina e muito procedimento. Você junta essas 3 coisas, acidente para acontecer muito difícil, muito difícil. Manutenção em dia, coisa e tal. Qual é o nome desse projeto? Se chama Workshop para Medo de Voar. Entendi. É só entrar em contato comercial@aviõesemusicas.com e tentar arrumar a vaga, porque a agenda é lotada. É lotada. Mas legal, pô. Agora, me diz uma coisa, você acha que o Flight Simulator, que é um programa muito legal, um simulador de voo, ajuda uma pessoa leiga a ter noção com isso? Você, se eu não me engano, trabalhou com alguma coisa do Flight Simulator, não? No projeto? Sim, do avião, do 777 da PMDG, que é um avião que você compra para usar no Flight Simulator. E ele é extremamente avançado e os caras que desenvolveram, eles queriam que o avião representasse o que é o avião de verdade. E aí eles estavam procurando pessoas técnicas, entre pilotos, até comissários e mecânicos daquele avião, para ajudarem eles a desenvolver. E aí eu peguei uma vaga como Technical Advisor. Ó, que bonito. Aí os caras vão lá pedir informação todo dia. Porque a Boeing, inclusive, disponibilizou vários manuais para eles. Mas existe uma diferença entre o que está escrito no manual e o que é a realidade. Por exemplo, existem informações que assim, quando você liga o APU, acende a luz de default e ela apaga. Isso está no manual. Ponto. Mas o cara que está desenvolvendo o avião, ele quer saber, mas ela acende quantos segundos depois que eu coloco o switch do APU para on e ela apaga quantos segundos depois? Porque o cara queria fazer o avião exatamente idêntico ao de verdade. E eles conseguiram fazer. O 777 da PMDG é um produto fantástico. PMDG é uma empresa que desenvolve aviões para o Microsoft Flight Simulator, é isso? É isso. Entendi. E realmente, assim, quem quer fazer, tem pessoas que fazem ground school usando isso, sabe? Ele está estudando para fazer um recheck, alguma coisa, ele usa o Flight Simulator, de tão fidedigno que são as informações lá, para ele poder usar no Flight Simulator de verdade, no level D. E a pilotagem, você é piloto?
Eu piloto, mas eu não sou Não é piloto, eu não piloto, tenho mas, licença. sabe voar. Sei voar. E a pilotagem que você me disse, é parecida? É parecida, bastante Então parecida. você pode afirmar Falta... que se o cara sentar ali no simulador de voo, fazer as horas de voo no simulador, consegue voar um avião de verdade? Um avião simples? Ele vai Certo? conseguir, vai conseguir. Não É vai se óbvio matar. que a imersão, quando você está no avião de verdade, é diferente. A sensação de arrasto, quando você tira o motor, a desaceleração que dá. No Flight Simulator você não consegue ter essa sensação que você tem no avião de verdade. Então essas são as diferenças, mas a maneira que ele manuseia, que voa, pedal, o aileron, isso aí o cara vai ter É uma igual. noção. Os movimentos. Os e coisa e movimentos. tal. E inclusive eles usam essa plataforma do Flight Simulator para alguns simuladores que usam para Jet Trainer. Entendeu? Então só que aí já é um cockpit e aí a imersão é muito maior, de inércia, essas coisas. Então é um programa muito bom. É um cockpit mesmo. Mesmo, que mexe também e tudo mais. Mexe tudo. Você liga a bomba hidráulica, vai apagar a luz da bomba hidráulica, tudo perfeitinho. É quase um simulador grande, então, vamos dizer assim, um pouco mais simplificado. Só não tem aquelas pernas hidráulicas embaixo. Fora isso, é praticamente idêntico. Que legal. Agora, eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber, como é que você começou com o seu programa? Seu programa é um sucesso, 500 mil visualizações ou mais? Tem 535 mil inscritos hoje e Eu tá sempre sou um crescendo. deles, eu sempre Muito comento alguma obrigado, coisa meu lá. cara. Eu choro de rir com duas coisas que eu achei engraçado. O mano, aquele safado que veio entrando aqui pedindo dinheiro pra mim, que não dá pra entender, não deixa mais acontecer isso. E com as coisas que você põe quando fala uma besteira, todo mundo batendo, eu choro de que nem criança aquilo lá pra mim. Como é que você começou com essa história, velho? Então, essa história do YouTube veio a partir do blog, que chegou uma época que aquela ideia inicial do blog de escrever para as pessoas lerem começou a ser encampado agora por audiovisual. Então, ao invés de escrever e a pessoa ler, seria mais fácil eu falar e a pessoa ainda ver o que eu estou falando. Tipo, se eu falar de um aileron, eu botar uma imagem de um aileron mexendo. Falei, poxa, eu posso levar o meu conteúdo do blog que está escrito para o audiovisual. Isso vai atingir muito mais pessoas, porque o jovem, vamos falar a verdade, hoje o jovem não tem muita paciência de ler. Aliás, se ele não for atrás disso, ele não vai ser bem sucedido em muita coisa na vida dele. Porque para ser piloto, para ser um mecânico de aeronave, o cara tem que ler muito. Então, se ele não gosta de fazer isso, ele já não vai conseguir. Então, a migração do conteúdo começou de maneira séria mesmo, 3 anos atrás. E assim, o YouTube é um negócio que dá trabalho, você demora para entender a linguagem, como é que você fala com as pessoas. E todo mundo começa não sabe falar para a câmera, não sabe se expressar, tem toda uma impostação de voz, essas Muito coisas. complicado, eu sofro demais aqui também. Então. Mas é a curva de aprendizado e depois você vai ficando melhor e ao mesmo tempo teu público vai gostando e vai Mais cara de pau. crescendo. Mais cara de pau, acho que é isso, você perde a vergonha. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Desculpa te cortar mas eu vi 2 fotos lá no seu programa agora, que são minhas. Eu fiquei muito contente de ver a foto lá. Aliás, pô, maravilha de foto aquelas, né? Quais os assuntos que mais o pessoal pede para você? Tem isso ou não? Porque, olha, eu já vi lá, um assunto que eu achei muito legal foi do cara com o avião agrícola perdido no meio do oceano. Se você puder contar um pouquinho, que essa eu vou te falar, a coragem do comandante, dos dois, né, e a frieza, e eu achei demais esse vídeo. Esse realmente é um dos vídeos mais vistos no canal. Ah, é? E o título que eu coloquei nele chama a atenção também, a melhor história de aviação de todos os tempos. E eu acho que eu também acho demais. Dá uma resumida. Essa é uma das melhores histórias de aviação de todos os tempos. Então, e os caras iam fazer o traslado do Cessna 188, 2 Cessna 188, de São Francisco lá para Nova Zelândia. Na verdade é para Austrália. Só tem o Oceano Pacífico no meio. Então imagina. Bobagem. Bobagem. Quantas horas de voo que dava? Assim? Pô, eu acho que dava perna de 16 horas de voo. E os caras não tinham GPS. Era tudo na régua de cálculo. Na régua de cálculo, é isso mesmo. Mas o Cessna não tem essa autonomia, então os caras botavam combustível lá no tanque, tanque de veneno. De veneno. Caraca. E aí o bicho ficava com aquela autonomia. E aí eles foram até, não lembro agora, uma ilha no meio do Pacífico,
E aí, decolando de lá, um deles deu pane e acabou caindo na decolagem. Aí esse outro, para não ficar sozinho, voltou, pousou, e o cara, eles estavam com dificuldades financeiras, os pilotos. Ele falou, não, eu preciso ir, você tem que ir sozinho. Ele falou, não vou deixar você aqui. Não, vai embora, leva esse avião sozinho. E o cara levou o avião sozinho. E a única coisa que ele tinha para capturar a ilha onde ele ia, lá na Papua Nova Guiné, era uma estação de ADF. E aí, que não é nada confiável, né? Já Imagina. não é confiável funcionando bem. É. E não estava funcionando. O ponteiro dele não mexia, ele estava esperando o ponteiro mexer e nunca mexeu. E aí deu a hora dele chegar não lá. Tava em cima. Só água. E ele começou a dar broadcast por AM, né, por HF, para ver se alguém ouvia ele. Ele falou, tô perdido. Essa informação não é válida, né? Tô perdido, vai continuar perdido, porque não tem como saber de onde está vindo uma transmissão. Não tinha nada, não tinha GPS, não tinha nada. Nada. E aí, um piloto de DC-10 ouviu essa transmissão que o cara estava perdido, aí falou, pô, vamos ajudar a encontrar esse cara. E a grande sacada do piloto e do FE desse DC-10 é que eles manjavam muito de navegação. Eles eram da época antiga, em que se navegava com sextante. E fora isso, muito inteligente os caras, porque o cara estava perdido lá, mas como é que você acha alguém que está perdido? E o DC-10 estava com combustível de sobra também. Pô, essa é a grande coisa. Tanto é que ele ficou 4 horas voando só para procurar o cara, antes de ir para o destino final dele. Aí o comandante começou a falar assim, bom, vamos pedir para ele transmitir por VHF, porque o range do VHF é de 200 milhas, 200 quilômetros, né? Não sei. 200 quilômetros. Dá 200 quilômetros o range de transmissão de VHF. Então, a gente vai conversando com ele por VHF até a transmissão parar. A gente marca um ponto no mapa. E aí depois... Mas isso já é a segunda parte, estou avançando um pouco. Porque antes ele precisava saber, o cara está na frente ou atrás da gente? E aí vem a grande sacada. Ele fala assim para o cara, aponta o teu avião para o sol. Põe o nariz em direção ao sol. Aí o cara fez e ele pegou o DC-10 e apontou em direção ao sol. Aí falou para o cara, pega a sua mão e conta quantos dedos tem entre a linha do horizonte, né, onde está o mar, para a altura do sol. E aí o cara falou, tem 5 dedos. E ele falou, bom, eu tenho 4 dedos, então o avião está a sudoeste de mim. Caraca, o cara sabia legal. tudo. Aí entrou essa parte do VHF e aí ele foi fazendo trigonometria, né? Ele marcava um ponto e aí fazia uma curva para o outro lado até perder a comunicação de novo, outro ponto, depois foi para trás, outro ponto, depois voltou, fez uma mediatriz, coisa que ninguém mais lembra disso, matemática. E aí falou, bom, o cara tá nesse círculo aqui, em algum lugar aqui. Só que esse cara já estava voando, acho que umas 12 horas. Quase não tinha mais combustível. Quase não tinha mais combustível e o cansaço, né? Você ficar dentro de um Cessna, sentado ali por 12 horas. Sem piloto automático. Sem piloto automático, voando em círculos, né? Porque o comandante pediu pro cara ficar voando em círculos, não afastar de nenhum lugar para ser encontrado. E aí você tem que confiar muito no que o outro está falando também. Né? E aí o fato é que quando ele foi encontrado, ele já estava 18 horas e meia voando. E aí foi encontrado, e aí foi direcionado para o aeroporto. E quando ele pousou, só tinha o cheirinho de combustível no tanque lá. Tanto é que ele pousou e 5 minutos depois o motor apagou. J. Cristo estava acompanhando ele com o anjo na guarda e tudo mais. Tudo debaixo das asas do cara. E ele pousou aonde, você sabe? Foi em Auckland. Auckland. Na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Se conheceram depois? Se conheceram depois. E aí? No filme... tem um filme. Tem um filme sobre isso. No filme, o DC-10 pousa no mesmo aeroporto, mas na vida real, não. Na vida real, o DC-10 seguiu para o destino, mas depois o comandante se encontrou. Aliás, esse comandante tem uma história muito legal depois, que teve um acidente no Monte Erebus, lá na Antártica, e ele foi um dos caras que participou da investigação e provou que uma das coisas foi fatores humanos, e não simplesmente um erro do piloto. E ele formulou uma teoria bem importante que até hoje é usada na investigação de acidentes aeronáuticos. Pô, que legal, hein? Bom, quem quiser assistir o programa, como é que faz? youtube.com/aviões e músicas. Ou chega no YouTube e digita Aviões e Músicas. O primeiro que vai aparecer é Aviões do Forró. O segundo é Aviões e Músicas. Mas vai ser bom. Para terminar, como é que você conjuga tudo isso aí?
Você trabalha hoje numa aviação comercial, que companhia você trabalha? Eu trabalho na United Airlines. E como é que você conjuga? 22 anos na United Airlines. Só bobagem. Pouca coisa. E como é que você faz essa conjugação? Cara? Eu tô diminuindo a quantidade de sono. Antes eu dormia 8 horas, agora eu durmo 6 horas. E aí para poder fazer essas coisas. Mudei para mais perto do aeroporto também, isso ajuda bastante. Isso eu sei, porque eu fui jantar lá. E aí dá para produzir essas coisas. E conforme o canal está crescendo, também não dá mais para eu fazer. Antes eu fazia tudo sozinho. Eu fazia o roteiro, né, o script, eu gravava, eu fazia o tratamento do som. E hoje em dia eu já terceirizo a edição de vídeo, que é uma coisa muito... demora para você largar o osso. Quando você edita vídeo... Você quer fazer do seu jeito. Você quer fazer do seu jeito. E eu tinha testado vários editores e nenhum conseguia pegar a minha mão. E aí eu perco muito tempo editando vídeo. Aí agora não, eu consegui uma pessoa que faz edições do jeito que eu quero. Eu mando a informação, o roteiro já com as inserções onde tem que ser feitas. E aí tá saindo muito legal. Aí já libera o meu tempo para eu conseguir fazer mais roteiros e cada vez produzir mais conteúdo. E o conteúdo vem do pessoal, viu? Eles fazem perguntas. Por exemplo, alguém perguntou assim, pô, dá para você explicar como é que funciona o piloto automático? Eu falei, pô, é mesmo, né? Todo mundo fala em piloto automático e ninguém fala de como é que funciona. Achei aquele bonequinho do... boneco inflável, né? Do cinto que sumiu. Quem me ajuda aqui é o LED, que tem o canal LED Santos, que é muito legal. Ele é instrutor lá no Aeroclube de Jundiaí, dá uma baita força, monta todos os meus filmes, acerta todos os meus erros, as minhas falhas como locutor, como apresentador. Mas essa bela voz de locutor, né? Que é isso, rapaz. A gente tenta. Então, obrigado por ter comparecido aqui. Saudações aeronáuticas, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Beca. É sempre um prazer conversar com você e, infelizmente, é assim, né? Tem que fazer em capítulos, porque se a gente for falar de aviação, demora 10 horas. Cara, vai ser um prazer te receber a hora que você quiser, aqui sempre. Pessoal, obrigado por acompanhar. Agora, dessa vez, quem vai falar é o Lito. Lito, como é que tem que falar no final lá? Pessoal, ó, aí embaixo, se inscreva no canal e não esquece de deixar o like, hein? O nosso Beca aqui, ó. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.